Onde há amor, nascem gestos. É com essa frase que nós começamos o programa Manhã Viva para falar um pouquinho sobre a Arquidiocese de Braga, que faz parte aqui das dioceses de Portugal. Que alegria poder estar consigo, chegando até sua casa, levando esse programa de informação, dando a conhecer mais sobre Portugal. Está conosco para falar sobre a Diocese de Braga, o nosso querido padre Sérgio Torres. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e um bom dia também a todos. E eu convido o senhor agora, nesse momento, a fazermos uma oração para começarmos, então, o programa gosto. Manhã Viva. Com todo gosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, pedimos a Tua presença nesta manhã. Sabemos que estás sempre connosco. Jesus prometeu e nós confiamos nas promessas de Jesus. Espírito Santo, sê Tu a guiar-nos na nossa partilha, na nossa conversa. Abençoa todos os que trabalham neste canal para que continuem a fazer chegar a mensagem do Evangelho a tantos e tantos corações, a tanta gente com fome e sede da água viva que Jesus nos dá. Espírito Santo, fortalece também a Arquidiocese de Braga nesta hora diferente de todas as outras, no momento de transição entre um pastor e outro pastor. Agradecemos o trabalho daquele que termina a sua missão e pedimos-te que acompanhes aquele que vai iniciá-la. Que a partilha que aqui vamos fazer seja para o bem da Igreja e que todos os que nos escutarem possam sentir-se cada vez mais motivados para seguir Jesus, para viver o Evangelho e para dar testemunho alegre da sua fé. E assim como vieste à vida de Maria e encheste com a tua presença, encheste com a graça divina, pedimos também que o faças connosco, que sejamos um novo cenáculo, de onde possa partir uma nova missão, com novo fulgor, com grande alegria. A alegria que só podemos ter quando temos Jesus dentro de nós. E a Ti, Maria, confiamos toda a nossa vida, a vida da nossa Arquidiocese, a vida de cada um dos cristãos e cristãs do nosso Minho, que tanto amor te tem. Em cada monte, em cada igreja, tu também lá estás. Peço-te que olhes por nós, que sintamos o Teu amor e o Teu cuidado maternal em cada uma das nossas igrejas, em cada uma das nossas comunidades. Com esta certeza de que de Fátima, do Sameiro, da Penha ou de outro santuário qualquer, estás sempre a olhar por nós e estás sempre presente em cada um de nós. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Amém. Agora e para sempre. Amém. Amém. E agora, começando com a oração, nós vamos ver uma peça sobre a Arquidiocese de Braga. Vamos acompanhar? O Departamento Arquidiocesano para a Formação em Ministérios Laicais tem em mãos a missão de ajudar na dimensão formativa dos adultos da Arquidiocese de Braga, sejam agentes de pastoral ou não. Tendo consciência da importância desta dimensão para qualquer evangelizador, que é todo cristão, este departamento apresenta um conjunto de cursos estruturados, de acordo com as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa e adequados à realidade da nossa arquidiocese, nomeadamente para agentes de pastoral catequética. Mas também propõe outros cursos e formações para qualquer adulto que queira atualizar os conhecimentos transversais ao desempenho do ministério que exerce na comunidade eclesial, ou simplesmente aprofundar a sua fé. Estas são algumas das propostas para este ano pastoral. O curso Acreditar é uma formação espiritual e doutrinal que visa o aprofundamento da fé, conduzindo à plenitude da vida cristã e inserindo melhor cada formando ou leigo na comunidade em que vive. Este curso destina-se a todos os batizados, membros das comunidades cristãs, e tem a duração de 30 horas, que são divididas em 15 encontros.
É um curso que foi elaborado na nossa arquidiocese e segue de perto as partes do Catecismo da Igreja Católica, a profissão de fé, a celebração do mistério, a vida em Cristo e a oração. Um traço identitário deste curso é que conjuga momentos de formação com momentos de oração, pois acreditamos que o conhecimento de conteúdos só é útil se nos levar a uma maior intimidade com Deus e relação com o próximo. Alguns dos conteúdos deste curso são compreender o que é a revelação divina e a história da salvação, criar maior intimidade com a Sagrada Escritura, perceber a importância dos sacramentos, bem-aventuranças e oração na vivência cristã e ainda perceber de que forma é que somos vocacionados. Olá, sou a Rosa Machado e sou a coordenadora do curso de sensibilização Deus chama-me a ser catequista. Se és catequista a iniciar a missão ou se não tens qualquer tipo de formação catequética, este é o curso ideal para ti. Em Marcos diz-nos: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho. Ora, só podemos proclamar o Evangelho se soubermos aquilo que estamos a proclamar e evangelizar. Por isso, junta-te a nós. É uma pequena formação, apenas de 6 horas, um dia dedicado à missão de ser catequista. Vem descobrir a beleza desta vocação e desta missão a que é chamado. Estimado catequista, como coordenadora do Departamento Arquidiocesano da Catequese, acompanho com grande alegria a formação de catequistas, nomeadamente e sobretudo o itinerário Ser Catequista. No plano de formação, o itinerário Ser Catequista corresponde ao primeiro passo de um percurso formativo que visa apreciar e assumir a vocação de ser catequista e ainda potenciar a identidade de discípulo missionário. O Diretório para a Catequese dedica o capítulo 4 à formação de catequistas e deve inspirar a realização de formação nas nossas comunidades cristãs. Com entusiasmo e gratidão, daremos resposta às solicitações das comunidades da nossa arquidiocese para a realização do percurso Ser Catequista. Um itinerário seguindo uma metodologia ativa e participativa, com a duração de 30 horas presenciais e com o acompanhamento de 2 ou mais catequistas formadores. Propomos-te o desafio de fazeres este percurso com outros catequistas, em comunidade e com Jesus Cristo que te acompanha e que está sempre contigo. Olá, chamo-me Filipa, sou a coordenadora do curso de Formação Fundamental de Catequistas do Departamento Arquidiocesano para a Formação em Ministérios Laicais. Esta formação destina-se a todos aqueles que, depois de terem terminado uma formação inicial, pretendem aprofundar o conhecimento para melhor desempenhar a missão de catequista. Este curso organiza-se em 5 módulos, sendo os 4 primeiros de formação teórica com uma duração de 20 horas cada. O 5º e último módulo, o estágio, tem a duração de um ano pastoral. Este módulo tem como objetivo proporcionar ao catequista aplicar no terreno tudo aquilo que é adquirido ao longo de toda a formação. Inscrevam-se, esperamos por vós. Olá a todos, eu sou o Maurício e queria deixar-vos hoje um convite. A formação de animadores de catequese de adultos e familiar. Tendo em conta a implementação crescente da catequese familiar nas nossas paróquias e tendo também em conta as necessidades diferenciadas que a evangelização vai trazendo, e a evangelização não pode excluir os adultos, o Departamento Arquidiocesano para a Formação em Ministérios Laicais proporciona esta caminhada, este percurso de 24 horas divididas por 12 encontros, para ir ao encontro de animadores, formadores, catequistas de adultos, que possam, desta forma, numa caminhada conjunta, desenvolver algumas competências úteis para a relação com experiências de vida mais densas, outras concepções, outras buscas, outras dúvidas. Esperemos que esta formação possa ser, no contexto da catequese familiar e noutros contextos, uma mais-valia para todos. Esta é a proposta formativa que nós temos disponível formalmente, mas estamos já a trabalhar para propostas de formação transversais aos diversos ministérios laicais. E estamos também disponíveis para procurar respostas relativamente a necessidades formativas que possam considerar-se pertinentes. Para qualquer informação ou algum pedido de esclarecimento, contactem por e-mail educris@arquidiocese-braga.pt. Que, acima de tudo, estas nossas formações nos ajudem a crescer juntos na fé, a caminharmos em Igreja e a unirmos-nos sempre mais a Cristo,
para sermos verdadeiramente suas testemunhas no mundo em que vivemos. É a nossa igreja que não cansa de investir nas formações, né, para que nós possamos ter pessoas de fato preparadas na evangelização cristã. Nós estamos aqui no estúdio com o padre Sérgio Torres, da Arquidiocese de Braga, secretário do Conselho Pastoral Arquidiocesano e membro do Conselho Episcopal e Presbiteral. Bem-vindo, padre. Mais uma vez muito obrigado pelo convite também. E obrigado. Gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho sobre si, sobre a sua vida, o seu chamamento, né, sobre a sua paróquia. Muito bem. Eu chamo-me, como disse, Sérgio Torres, sou padre já há 26 anos, fui ordenado já no século passado, sou natural de uma freguesia do Concelho de Santo Tirso, que se chama Vila das Aves. Entrei para o seminário, como era costume naquela altura, muito pequenino, e para a minha mãe seguramente que era mesmo muito, muito pequenino, ainda que já tivesse, enfim, 10 anos. Naquela altura também os seminários na Arquidiocese de Braga, e creio que os seminários pelo mundo fora mesmo, estavam cheios de gente. Nós entrávamos para aquilo que antigamente se chamava o primeiro ano, que hoje se chama o 5º ano, e o seminário estava repleto de seminaristas, repleto. Eu fui frequentar um seminário chamado o Seminário Menor, onde estavam os mais pequeninos, mais novos. Deviam ser, quando entrei para o seminário em 1981, cerca de 400. Hoje creio que estão, não chega a 20. Portanto, há aqui de facto uma grande mudança em 25, 30, 35 anos, uma grande mudança nesta realidade toda da vida da Igreja, da sociedade e também das famílias. Quando fui para o seminário, não sabia para o que ia, já sabia que ia para o seminário, naturalmente, foi uma decisão que tomei, mas naturalmente que não sabia para aquilo que ia, olhando para aquilo que significaria a minha vida hoje, naturalmente, e para aquilo que significaria uma vida de sacerdote. Queria aquilo, muito bem, Deus lá sabe porquê, certamente, e aqui acredito que esteja o seu dedo e a sua presença, mas aos 10 anos ninguém me pode ter uma noção clara do que é que implica um sacerdócio. Provavelmente fruto de quem estava à minha volta, e Deus, como podemos descobrir em muitas passagens da Bíblia, quantas vezes Deus não se serviu de profetas e de intermediários para fazer chegar a sua mensagem ao destinatário. Estou convencido disso, que quem estava à minha volta, que era o meu avô, que era o sacristão, e como era o vizinho mais próximo da igreja, era só atravessar a rua, estava no adro da igreja, portanto sempre que ele vinha para a igreja, nós íamos com ele, eu e os meus primos, os meus irmãos. Como ele, naquele tempo, à moda antiga, se tocavam os sinos, era por ir lá acima ao alto da torre, pegar naquelas cordas e com o pé também tocar o sino. Nós aprendemos assim, gostávamos de fazer essas coisas com ele. Foi quase com ele que aprendemos também a rezar, porque aquilo que eu fiz há pouco ali em voz alta, o meu avô fazia connosco quando entrávamos na igreja. Ao rezar, rezava em voz alta, ou rezava ao nosso ouvido, para que nós fôssemos também entrando numa primeira alfabetização, na primeira linguagem da fé. E era assim que aprendíamos. E foi também um bocadinho daqui, do frequentar estes espaços religiosos já desde pequeno. Recordo ainda também com muito carinho a irmã do meu antigo pároco, que esteve como pároco até 1981, porque também foi ela que me acompanhou. E que foi muitas vezes falando, já pensaste? E mais uma vez eu acredito que, olhando para aquilo que a Bíblia também nos diz, e a história da relação de Deus connosco, e destes intermediários que ele foi sempre encontrando para fazer chegar a sua mensagem, lembro, por exemplo, de uma forma muito simples, uma passagem que todos conhecem, quando o Natá foi falar com David e lhe disse, olha, vamos pensar bem no que tu fizeste. Deus serviu-se este intermediário para fazer chegar uma mensagem. E também acredito que Deus lá foi colocando aquelas pessoas à minha volta para fazer despertar e fazer pensar noutra proposta de vida que acabou por surgir. Frequentei depois o seminário de Braga durante 14 anos, naquele tempo era assim, agora muitos deles fazem primeiro o pré-seminário, as coisas mudaram, como é normal, e muitas pessoas também sabem que de facto mudaram, a realidade é diferente, eventualmente para melhor, porque o tempo que passamos em família e que certamente também ajudará ao nosso crescimento, à nossa maturidade, também pode ser muito útil e muito importante para nós, esta maturidade do apoio familiar, do nosso crescimento, da nossa relação afetiva com a família, com os que são nossos, são tempos diferentes, melhores ou piores, são diferentes, creio que é o que nos interessa.
Depois disso passei para o seminário em frente da outra rua, já que os seminários de facto ficam em frente um do outro. São próximos. O nosso desejo, quando nós estávamos no seminário, nós éramos pequeninos, era olhar para os quartos e para os andares do seminário maior, aquele que estava em frente, e pensávamos que era ao contrário daquilo que nos sugeriu, apenas uma peripécia, porque nós pensávamos, quando se entrava, começava-se pela parte mais baixa, e conforme éramos mais adultos e ficávamos mais perto de ser ordenados sacerdotes, começávamos a subir nos andares, mas era ao contrário, afinal. Os mais pequeninos começavam por cima e iam ficando mais perto da porta, para quando estivessem prontos, estavam já prontos para sair, digamos assim. Então passei para o seminário maior, aquilo que chamava o seminário maior. Havia naquela altura, porque também eram mesmo muitos seminaristas, havia duas comunidades, a comunidade dos que passavam para, digamos, um ano propedêutico de preparação para entrar depois na teologia. Ficámos ali numa pequena comunidade 3 anos, para completar o 7º, 8º, 9º e 10º ano, ou melhor, o 10º, 11º e 12º ano eram completados lá, aquilo que hoje chamamos este 10º, 11º e 12º ano, e depois começávamos a descer no seminário, nos vários pisos, para fazermos a parte da faculdade de teologia. Aí fiz o meu curso de teologia, como fazíamos todos, com todos aqueles anos de teologia, depois mais uma formação, digamos, já mais de índole pastoral. Fui ordenado sacerdote em 1995, eu e mais 10 colegas, o que foi uma grande graça também para nós. Naquela altura, o primeiro trabalho que o então arcebispo de Braga, Dom Eurico, me entregou foi tomar conta de 3 paróquias que eram pequeninas, à saída de Braga, no Concelho de Braga ainda, portanto nunca deixei de trabalhar no Concelho de Braga, as paróquias da Morreira, Trandeiras e Lamas. Foi logo a minha primeira experiência paroquial, com 24 anos. Estive aí a trabalhar 2 anos nessas paróquias e ao final desses 2 anos, o mesmo arcebispo, Dom Eurico, fez-me um convite, em nome da Diocese, para ir estudar para fora. Estive depois 2 anos a fazer os meus estudos, ou a completá-los, os meus estudos em Roma, na Universidade Lateranense. Fiz a especialização em Teologia Pastoral. Estive lá de 97 a 99. E em 1999, quando terminei essa parte dos meus estudos, a minha licenciatura, regressei a Braga outra vez e, na altura, já com o Sr. Dom Jorge como arcebispo de Braga, entregou-me a paróquia de São Vítor. Como é uma paróquia muito grande, que civilmente, como freguesia, tem mais de 33 mil pessoas, estamos 2 a trabalhar nessa paróquia. Estou eu, está outro meu colega, padre José Carlos, e estamos lá desde 3 de outubro de 1999, mesmo do final do século passado. Mas apesar de ser muito tempo, devo dizer-lhe que, como padre e como pároco, nunca me senti tão motivado para trabalhar na paróquia como agora. Estamos cheios de ânimo, cheios de vontade. Uma das razões para eu ter ficado também naquela paróquia era a proximidade com os serviços da Diocese e com os bispos, porque ao mesmo tempo que nós ficamos 2 na paróquia para podermos trabalhar na paróquia, pela quantidade de celebrações, etc., que a paróquia tem, e pelo seu tamanho, também estava mais próximo, é só subir a rua, são 300 metros, portanto 5 minutos, e eu estaria perto dos serviços da Diocese, ou perto de uma conversa com o arcebispo, para acertarmos os pormenores de trabalho que é preciso para a vida da Diocese, que é outra tarefa que eu tenho, digamos assim, nestes serviços diocesanos que vou articulando com o trabalho pastoral. Para mim, foi sempre um pedido feito ao arcebispo, naquela altura já o Sr. Dom Jorge, que eu nunca ficasse desligado do trabalho pastoral no terreno, para não ser, digamos, um padre permita-me esta expressão sem ofender ninguém, um padre de gabinete, que vai traçando as linhas, mas que não percebe o que se passa no terreno. E não há dúvida que, como padre e como pastor, não há nada melhor do que estarmos, como diz o Papa Francisco, com este cheiro das ovelhas próximos de nós e nós delas, para podermos fazer este trabalho pastoral. E, portanto, assim, digamos, em linhas gerais, tem sido o meu percurso como padre, desde que entrei para o seminário em 81, até agora o ano 2022. Senhor Padre, o senhor tem dedicado-se com uma equipa de reflexão e liderança pastoral a estudar particularmente a proposta da renovação divina. Fale-nos sobre isso. São boas notícias, sabe? São boas notícias. Porque às vezes nós sentimos que há muita gente desanimada, desmotivada, e aquilo que eu rezei há pouco devia nos dar a todos esperança, que é: Jesus prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos, prometeu-nos o Espírito Santo. E às vezes em quando nós ficamos com essa sensação de que o céu se fechou, não conseguimos perceber o que é que se passa, parece que andamos mais como o povo de Israel, meio perdido no deserto, para trás e para a frente, sem descobrir muito bem qual é o caminho de saída da colá, mas não devíamos esquecer que de vez em quando um bocadinho de deserto também nos faz falta, para purificar certas coisas, para nos libertarmos de outras, para perceber que há caminhos que não conduzem a lado algum, mas nunca esquecer
que isto está tudo nas mãos do Senhor, certo? Costumo dizer muitas vezes que Deus deve funcionar connosco, permita-me esta imagem, como ao GPS dos carros. Há pouco, quando eu vinha para aqui, fui por outra estrada, não vim direto para aqui. E o GPS fez recalcular. Ou seja, eu acho que Deus também está sempre a fazer isto connosco, não é? A gente de vez em quando engana-se num caminho, engana-se noutro, mas Ele faz recalcular, porque Ele sabe onde nos quer e para onde nos quer levar. E acho que nós devíamos, na realidade, estar mais atentos a isto, obedecer mais vezes, não é? Dizer ao Espírito Santo, tu lideras, tu guias. E o que eu só tenho que fazer é ouvir-te, seguir-te e obedecer, mais nada, não é? E esta notícia da renovação pastoral, como outros projetos, este é um deles, foi aquele que nós nos agarramos em primeiro lugar, porque foi que surgiu, cronologicamente em primeiro lugar. O padre James Mallon, que é um padre do Canadá, agarrou o desafio que o Papa Francisco nos lançou já em novembro de 2013, quando ele publicou aquele documento, A Alegria do Evangelho. Com esse documento, ele lançou um tremendo desafio, quase como se fosse um terremoto. Isto é preciso abanar estas coisas todas. Eu acho que esse documento do Papa Francisco, com aquela inspiração tremenda que ele tem, mas também com aquela linguagem tão próxima, que qualquer questão, entende o que ele pede e o que ele está a dizer, foi um verdadeiro terremoto para dizer, ouçam lá, façam favor de acordar, porque isto não pode continuar assim. E as palavras são delitas de outra forma, sonho com uma opção missionária que transforme tudo, espero que todas as coisas possam ser mudadas, é necessário repensar tudo porque o mundo hoje é diferente. No fundo é de facto quase como se ele provocasse este terremoto na vida da Igreja para que nós pensássemos a nossa vida pastoral, a nossa vida eclesial, até a nossa renovação espiritual de outra maneira e que seja capaz de ir ao encontro dos homens de hoje. Então o padre James Mallon agarrou logo à primeira esta proposta. O livro dele tem uma grande vantagem e eu recomendo que seja lido por todos os padres, inclusive a quem tem na sua paróquia o Conselho Pastoral Paroquial, que trabalha este livro. É um bom instrumento de trabalho para estudo e reflexão pastoral, para não ficarmos só naquilo que nós às vezes dizemos eu acho que, e toda a gente vai à sua vida achando que, mas nada muda. E se nada mudar, isto vai continuar como está. E nós sentimos que não temos que mudar simplesmente por mudar, mas temos que mudar para tentar responder aos desafios que a Igreja de hoje precisa de responder. Nós estamos cá para cumprir o mandato de Jesus e nós sabemos qual é o nosso destino. Agora, esta proposta de renovação pastoral é uma das propostas que nos ajuda a pensar as etapas para alcançar esta missão, porque a missão não mudou, certo? Jesus Cristo desde o princípio nos disse, podemos procurar lá no Evangelho de Mateus, ide, fazer discípulos, evangelizai toda a gente, isto é, o meu amor tem que chegar a toda a gente. E a gente não se pode consolar dizendo que vamos ficar poucos e os poucos que vão ficar são bons. Em primeiro lugar, porque não sabemos que os poucos que vão ficar são bons. Em segundo lugar, porque Jesus, eu quase que ousaria dizer, nos proibiu de sermos poucos. Ele disse, tem que ir por todo lado e tem que ser todos. E tem que ser todos. Portanto, nós não podemos animar, até porque eu considero que este livro, como outras propostas pastorais que nós temos estudado e que estão a surgir no terreno, são uma resposta do Senhor à nossa, eu não diria desorientação, mas às vezes à nossa desmotivação e à nossa dúvida de se de facto está connosco, não está connosco, para onde é que devemos caminhar. Então o que é que nós fizemos? Nós tentamos fazer aquilo que eu acabo de dizer, por outras palavras. Encontramos um grupo de paroquianos, que até quase, eu diria, à luz do direito canónico, podemos chamar uma espécie de um conselho permanente da pastoral, uma equipa de liderança mais próxima do pároco, da confiança do padre, ou do pároco, e que trabalha connosco. O que nós começamos a fazer foi simplesmente pegar no livro, vamos estudá-lo. Vamos ver o que é que diz e vamos tentar perceber o que é que isso aplica à nossa vida, à nossa paróquia. É isso que eu ia perguntar. É como é que o senhor, na sua paróquia, consegue aplicar? Até aproveito aqui para mostrar o livro, para que vocês conheçam, né? É o livro que o padre está usando na sua paróquia, indica também como aí um modelo pastoral para as paróquias, não é? Como é que o senhor tem procurado aplicar já essa renovação aí divina na sua paróquia? Sim. O livro tem uma vantagem, permita-me só, que é, isto não é uma teoria pastoral. O que ele escreveu foi o que ele experimentou na sua paróquia e funcionou. Então ele decidiu partilhar com toda a gente. De lá para cá, este projeto da renovação divina tem-se espalhado por todo lado. Há já aqui muitos sacerdotes em Portugal que até aproveitaram uma formação chamada Kickstart, pontapé de saída, para entrar dentro deste processo e que estão também a tentar lentamente começar estas coisas. O que é que nós fizemos? Nós tentamos perceber que a realidade do Canadá é diferente da realidade portuguesa, no nosso Minho é ainda mais diferente, é verdade, mas há muito daquilo que ele escreve no seu livro, da sua forma de pensar a pastoral, porque eu acho que o importante também isto que é, se eu quero ter resultados diferentes, tenho que ter ações diferentes.
se a Nilza tivesse aqui um daqueles pequenos instrumentos, um xilofone, e pegasse na baqueta e bater sempre na nota sol, o resultado é sempre o mesmo, certo? Sim. Se queremos um resultado diferente, temos que fazer outra coisa. Temos que tocar no sol e no ré e por aí fora. Portanto, temos que fazer uma ação diferente para termos um resultado diferente. O que ele fez foi isto. O resultado que nós estamos a ter não nos satisfaz, não corresponde àquilo que Cristo espera de nós. E ficamos com a sensação que não estamos a cumprir o que é a nossa missão, como igreja, de evangelizar, de chamar pessoas a conhecer o Evangelho e a ter na sua vida o sabor de Jesus e do seu Evangelho. A presença do Espírito Santo é uma característica fundamental deste livro, a presença do Espírito Santo. Para fazermos isto, é preciso que a nossa cabeça mude. E, portanto, para ações diferentes, melhor, para resultados diferentes, eu tenho que ter ações diferentes, mas para ter ações diferentes eu preciso começar a pensar de forma diferente. Então o livro ajudou-nos a começar a pensar, não propriamente que as pessoas podem dizer, mas isso é o Canadá, não tem nada a ver com Portugal. De acordo, completamente diferente. Mas a tal forma de pensar, a tal mentalidade pastoral, é que nos ajuda a olhar para a nossa realidade, para perceber como é que eles fizeram e de que maneira que eu posso aplicar aquilo na vida da paróquia. Estas coisas levam, em primeiro lugar, muito tempo. Era uma correção que eu faria ao livro dele. Ele diz que leva 12 anos a mudar as coisas. Leva muito mais. É muito, muito devagarinho. Estas coisas vão muito devagarinho. Há um primeiro aspecto que nós agarramos, que se chama uma ferramenta de primeira evangelização, que se vai implementando aqui pelo país, que é o curso Alfa. É um curso de primeira evangelização. São apenas 10 semanas, com a possibilidade de chamar pessoas que estão fora da igreja, que estão afastadas. Se eu lhe disser que nós, quando começamos, nós vamos começar, tive recentemente a reunião para preparar o nosso 7º curso. E já temos agendado o 8º. E vamos continuar sempre a trabalhar. Porque os resultados que temos recebido, inspirados exatamente nessa proposta do padre James Mallon, eu não conhecia o curso, foi aí que comecei a perceber e começamos a pesquisar. Na paróquia começamos a tentar ver aqui em Portugal o que é que estava a acontecer. Já acontecia na Diocese de Coimbra, já acontecia isto também. Então fomos tentar perceber, fomos digamos, à procura. E foi também isto que nos trouxe muita motivação. Porque começamos a ver que, afinal, há muitas ferramentas que Deus vai colocando nas nossas mãos e que estão a trazer pessoas. Um dado muito simples. Quando nós começamos o nosso 5º curso Alfa, foi exatamente na altura, faz agora um ano, em que tivemos que parar por causa do primeiro confinamento. Paramos o curso. Mas nesse 5º curso Alfa, os nossos convidados, que eram em média 40 a 50 pessoas em cada um destes cursos, todos acima de 18 anos, os nossos convidados eram praticamente todos desconhecidos. Isto é, quem fez o 4º curso é que convidou os seus amigos para que viessem participar no 5º. Eu diria quase 95% dos que lá estavam, nós não conhecíamos de lado nenhum. Sinal que isto estava a ter resultados, porque estávamos a conseguir chamar pessoas que estão afastadas da igreja, mas que, por causa do amigo que participou, que testemunhou que foi bom. Exatamente, pela alegria, pela transformação que viram na cara das pessoas. E é uma forma diferente de nós atrairmos as pessoas. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI dizia, é muito mais por atração, numa boa palavra, por sedução, por encanto da nossa fé e do nosso testemunho, do que simplesmente dizer o que é que deseja. Queria não sei o quê. Venha a 2 reuniões que nós resolvemos o problema. Porque seria muito fácil o pároco ou o bispo venham participar. Mas um leigo que fala para um outro leigo, para aquele que está afastado, tem muito mais assim, né, eficácia e convence, não é verdade? Muito. Padre, está muito interessante essa partilha, renovação divina. Estamos conhecendo sobre curso Alfa, que também já agora me despertou uma curiosidade para saber um pouco mais sobre isso. Mas nós vamos para um breve intervalo, voltamos já para conversar mais um pouco com o padre Sérgio, que está partilhando um pouco aí das suas atividades na Arquidiocese de Braga. Que alegria poder estar com você neste programa Manhã Viva e recebendo aqui como nosso convidado o senhor Padre Sérgio Torres, da Arquidiocese de Braga. Já falou um pouquinho para nós sobre a renovação divina, que deixou o nosso coração assim cheio de uma boa curiosidade de saber, de compreender melhor. Mas como essa arquidiocese também é tão histórica e é uma arquidiocese, ou seja, uma grande diocese, temos muito para conhecer e nós não vamos conseguir com certeza falar tudo neste programa. Então agradeço muito a sua presença, que está ligado aí na TV Canção Nova, você que nos assiste
assiste pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. Você que não tem e conhece alguém que não tem a TV Canção Nova na sua casa, você pode ensiná-la a aceder na página da Canção Nova, tv.canconova.pt, e você vai ter 24 horas de programação direto nesta página da Canção Nova. E quero agradecer aos nossos benfeitores, porque são os benfeitores que possibilitam que nós tenhamos aqui os nossos câmeras, o pessoal na regi, esse estúdio preparado para poder levar os programas até você. Muito obrigada. E você que não é benfeitor e quer nos ajudar na evangelização, a Canção Nova vive da Divina Providência. Então eu peço a sua ajuda e já agradeço a sua generosidade. E nós vamos continuar aqui então falando sobre a Arquidiocese de Braga, né? Essa grande diocese onde nós queremos conhecer mais um pouquinho, padre. O papel do Conselho Pastoral, suas linhas fundamentais, como é que elas seguem? Todas as dioceses têm o Conselho Pastoral. As paróquias também deveriam ter. Há pouco fiz referência a uma equipa mais próxima de nós que trabalha connosco, porque nos permite fazer reuniões de 15 em 15 dias, fazendo reuniões com mais regularidade para estudar, também nos permite dar um ritmo maior. O ritmo de um Conselho Pastoral, naturalmente, até pela quantidade de pessoas, tem outra dinâmica, digamos assim. Mas e certamente quem já ouviu falar agora e vai ouvir nos próximos tempos desta questão do processo sinodal que o Papa Francisco pediu à Igreja e deste grande desafio que ele coloca, tão grande a ponto de ele dizer uma frase, quase como se ele tivesse tido um contacto direto do céu cá para baixo, de Deus a dizer-lhe o que ele queria, porque ele disse assim: a Igreja Sinodal é o sonho, é o que Deus quer para o terceiro milénio. Eu quando vi esta frase assim, bem, alguém lá de cima, de certeza absoluta, mandou, tem que ser um SMS, agora já não sei muito fax, mas alguém lá de cima mandou o fax assim, olha, é isto que tens que dizer Papa Francisco, é isto que eu quero. E, portanto, estes órgãos de participação que existem numa diocese, que devem existir nas paróquias também, como outros que um bispo tem ao seu lado, digamos assim, para o aconselhar, são órgãos que ajudam o bispo a tomar consciência da vida da sua diocese, a ouvir também, neste tal exercício de sinodalidade, mesmo que não se falasse nos últimos anos, a palavra agora ganhou certamente um impacto muito maior com esta proposta do Papa Francisco, mesmo que não se falasse esta palavra, no fundo este Conselho Pastoral, como um Conselho Episcopal, um Conselho de Vigários, como um Conselho de Arciprestes, como um Conselho de Presbíteros, corresponde a isto, ou seja, o bispo não está sozinho, usando uma expressão que o nosso Dom Jorge usou recentemente, no seu palácio, a olhar lá do alto para governar a diocese. Não, o bispo está com o seu povo, seja ele quem for, na realidade que for, no conselho que for, para ouvir. E, portanto, o trabalho de um conselho pastoral é, por um lado, aconselhar o bispo, fazer-lhe perceber na vida diária da diocese, de cada paróquia, de cada movimento, de cada comunidade, de cada departamento. Há pouco vimos aquele testemunho fantástico daquele vídeo sobre a realidade de muita coisa que é produzida na diocese de Braga. Um bispo tem este apoio todo, digamos assim. O bispo não está sozinho. Pode ser quase comparando com uma espécie de diretor da orquestra que vai dirigindo todas estas coisas, que vai pedindo ora a uns, ora a outros que faça mais solista em determinados momentos, mas ele vai dando o ritmo e marcando o passo. Mas para conseguir fazer isto, na realidade precisa também de ouvir a voz do Espírito que fala através de todos aqueles conselheiros. Num caso de um conselho pastoral, a grande maioria são leigos e leigas, não presbíteros. Para isto existe o Conselho de Presbíteros, o Conselho Presbiteral, mas nesse Conselho Pastoral ele consegue também, ao mesmo tempo, que ouve as pessoas propor um caminho. Eu diria que, há pouco usei esta imagem da orquestra, uma orquestra toca uma partitura, está lá escrita. No fundo é também neste Conselho Pastoral que se prepara e se vai delineando o caminho, a partitura que uma diocese vai tocar num ano pastoral. Neste momento nós estamos numa sequência de programas ligados com as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Estamos no segundo ano de um caminho sobre a caridade. Já fizemos um programa pastoral sobre a fé. É quase como se, ao olharmos para a estante do maestro, em vez de estar lá e dizer a Nona Sinfonia de Beethoven, dizia a fé. Abrimos aquele livro e ali encontramos o caminho que nos conduz. É este um trabalho do Conselho Pastoral também. Isto é, pensar as propostas para a diocese, ver aquilo que está em falta para que nós possamos cumprir a missão que nos está confiada, esta de evangelizar, fazermos com que a vida de cada cristão daquela arquidiocese tenha, eu gosto muito desta expressão, tenha o sabor do Evangelho, isto é, trazemos na boca, trazemos na vida o sabor, o perfume, quem passa por nós sente o cheiro, não é? Ali está alguém que tem o perfume de Jesus Cristo e do seu
Evangelho. E, portanto, usando esta imagem, creio que toda a gente entende que é o trabalho do Conselho Pastoral. Abrimos a partitura, este é o caminho que nós vamos traçar. Recentemente, como disse, já abrimos a partitura da fé, fechamos, abrimos a partitura da esperança e agora abrimos uma partitura durante 3 anos sobre a caridade, apoiada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, numa parábola que todos conhecem, a parábola do bom samaritano. Então nós tentamos pegar nesse trabalho pastoral e ao longo de 3 anos, porque é muito difícil no prazo ou no espaço de meia dúzia de meses, habitualmente um programa pastoral, um ano pastoral começa por outubro, depois lá para maio, junho, as coisas começam a dispersar um bocadinho, ali junto a Braga, a praia fica a 20, 30 quilómetros, pouco mais, é muito atrativa. fácil. Exatamente, e portanto dispersamos já um bocadinho, então às vezes é difícil. Então decidimos sempre às vezes, em vez de ter um programa pastoral só para 1 ano, ter, por exemplo, para 3 anos, porque permite uma dinâmica muito maior. Porque o sonho do nosso bispo, o Dom Jorge ainda, era que a Igreja de Braga seja uma igreja samaritana, atenta ao seu próximo, a frase que citou logo no princípio, onde há amor, nascem gestos, mas nós não começamos aqui sequer, nós começamos, onde há amor, há um olhar. Portanto, eu estou como samaritano. Os outros viram e passaram ao lado, mas o samaritano viu e teve um olhar diferente. E nós queríamos que a Diocese de Braga também tivesse um olhar diferente para todos aqueles que, de alguma forma, podem não só ser os pobres, porque às vezes também pensamos que os pobres são apenas aqueles que precisam de 1 quilo de arroz, 1 quilo de massa e outra coisa. Há muito outro tipo de pobreza à qual nós precisamos também de estar atentos. Então nós começamos por aqui, onde há um amor, melhor, onde há amor, há um olhar. Este ano, onde há um amor, nascem gestos, como fez o samaritano. Até que nós, depois de realizar tudo isto, possamos perceber que quando nós fazemos estas coisas, é aqui que Deus está connosco. E, portanto, o 3º ano deste triénio à volta do tema da caridade e deste trabalho que faz um Conselho Pastoral da Diocese, será tomarmos consciência que este é o nosso caminho. Onde há amor, é aí que está Deus. Senhor Padre, e como é que a Diocese está promovendo o estudo da realidade sociopastoral? Eu creio que em Portugal nós não temos muito este hábito de fazermos estas leituras. O nosso contexto é diferente, nem sempre isto tem recursos, fala de dinheiro também para fazer estas coisas e para perceber melhor o que é que se passa, o que é que está por detrás. No meu estudo e dentro também da minha especialização, daquilo que gosto de trabalhar e que faz parte também digamos, do meu trabalho, até das aulas, costumo às vezes acompanhar coisas que fazem noutros países, como nos Estados Unidos, lá com muita realidade, com muita frequência, fazem uma leitura da realidade para perceber porque é que estes jovens, a chamada geração Z, ou os millennials, se afastam, se aproximam, em que é que acreditam. Nós aqui temos um bocadinho mais dificuldade. Mais uma razão até para que, quer nas nossas paróquias, quer numa diocese, o Conselho Pastoral possa fazer chegar ao Bispo este feedback, esta ressonância daquilo que é a sua realidade e perceber o que é que está a acontecer no terreno. Por isso isto ajuda-nos, embora nós, felizmente em Portugal e em Braga também, de uma forma muito concreta, tenhamos o contributo da Universidade Católica, que também vai fazendo muitas vezes alguns estudos, né, que ajudam a perceber, até pelos trabalhos que os alunos fazem, que ajudam a perceber um bocadinho como é que é a realidade, digamos, social, também pastoral da vida da nossa arquidiocese. Existem os desafios. Desafio primeiro também para poder conscientizar o povo de Deus. Existem as preocupações também com as pastorais, com o grupo. Como é que o senhor toca nessas realidades aí dos desafios na diocese diante do seu trabalho pastoral? Creio que acertou em cheio, sem termos combinado nada, na primeira coisa que eu ia dizer, que é exatamente a palavra tomar consciência. Tomar consciência. Porque dá uma sensação que... Há pouco usei a expressão tremor de terra. Um tremor de terra, de facto, faz-nos acordar, certo? Faz-nos acordar. Eu usei a expressão para falar do documento que o Papa Francisco escreveu, A Alegria do Evangelho. Creio que ele quis provocar um segundo tremor de terra com esta questão do sínodo, como quem diz, ainda está muito difícil de estes pés, porque são tão pesados e custam a caminhar, vamos voltar a mexer a terra um bocadinho debaixo de vós, a ver se aceleram o passo. Eu acho que este sínodo, com este desejo de transformar a Igreja que Deus quer para o 3º milénio, é mais uma vez uma forma de nós tomarmos consciência daquilo que nós todos somos como Igreja. Não esta questão de eu tenho uma igreja onde vou ao domingo. Eu já nem digo só tomar consciência de que eu sou Igreja, mas é muito mais do que isto é, eu creio que para nós chamarmos aquilo que tanto desejamos que aconteça, e o Papa Francisco com estas palavras, comunhão, participação e missão, vai insistindo, esta corresponsabilidade, ou seja, isto não é meu, é tanto meu como da Nilza, é de nós todos. Eu tenho uma missão, é verdade, específica, sem dúvida. Recebia, porque a Igreja me ordenou sacerdote. Mas a Nilza também tem, toda a gente também tem. O sucesso meu é o sucesso da Nilza.
Certamente até este trabalho que vocês fazem aqui, se for um sucesso, é o sucesso de nós todos. Porque a nossa missão é igual. Cada um ao seu jeito, cada um da sua forma, estamos todos a trabalhar para o mesmo. Portanto, a primeira coisa que eu acho que era importante nós fazermos é darmos esta consciência batismal de que isto é nosso. É tudo nosso. E começarmos a mudar a nossa filosofia, a tal mentalidade que eu falava há pouco. Porque, de vez em quando, o Padre James Mallon também fala disso no livro dele, de passar de uma pastoral de manutenção para uma pastoral de missão. Eu diria que outra palavra, que em Portugal toda a gente gosta de futebol, que é, às vezes, diz que algumas equipas vão jogar com as equipas grandes e metem o autocarro em frente à baliza, que é para não perder. Porquê? Porquê? Mas é verdade, e as pessoas vão perceber. Porquê? Essas equipas vão jogar para não perder. Elas não querem ganhar o jogo, porque sabem que não vão conseguir ganhar o jogo. Então não querem perder. E dá uma sensação que muitas vezes nós, na nossa pastoral, as nossas coisas, jogamos para não perder. Vamos meter aqui o autocarro, ficamos aqui os do costume, certinho, estamos aqui todos muito confortáveis, seguros, exatamente. Mas nós temos que arriscar e temos que jogar para ganhar, que é uma diferença. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E nós, parece que muitas vezes ficamos com esta sensação de é mais confortável, é mais seguro. O que é que o Papa Francisco diz? Não, mas eu quero um hospital de campanha. Um hospital de campanha é o contrário de um autocarro. O autocarro é que nos enche de conforto, estamos ali abrigadinhos, certinhos, o adversário vem contra nós e nós temos ali um autocarro, daqui não passas. Mas isto não nos vai levar a lado nenhum. Aliás, basta olhar para a realidade para perceber que assim não vamos lá. Não vamos lá. E se nada mudar, nada muda. Então, a primeira coisa seria mesmo esta consciência de que nós temos que pensar e mudar a nossa mentalidade pastoral. O Papa Francisco pediu mesmo. A segunda coisa que eu acho que era importante era, depois, nós não podemos dizer aos nossos cristãos, olha, a nossa missão é esta e é para cumprir. E ele vai me perguntar, e como é que faço, padre? Ou seja, o sucesso não depende da minha missão, porque a missão vem de Deus. O sucesso depende do meu sistema. E eu preciso mudar o sistema de jogo. Porque se o meu sistema de jogo é o autocarro em frente à baliza, já sabemos qual é o resultado. Até posso não ganhar, mas vou tentar pelo menos não perder. Mas se o meu sistema de jogo mudar, o sucesso vem daqui. O sucesso não vem do meu objetivo final, da minha visão. O sucesso vem do meu sistema. E é o sistema que nós temos que mudar. A terceira coisa depois, que eu acho que era importante fazer, era libertar. As pessoas podem achar estranho, o que é que isto quer dizer libertar? Ninguém está preso. Mas olha que às vezes, e dá-me a sensação que as pessoas estão presas. Presas porque o Papa Francisco disse agora neste sínodo do clericalismo, ou seja, o padre faz, o padre está lá, o padre é que é responsável. Isso é com o padre. Isto é uma prisão. Para o padre e para nós. Porque achamos que não tem a ver connosco. Libertar porquê? Porque eu tenho descoberto, até com este processo de renovação pastoral, que nas nossas comunidades, sentados nos nossos bancos, há imensos, continuamos com o futebol, há imensos jogadores cheios de capacidade, cheios de competência e que não jogam nada, porque estão sentados no barraco. Nem sequer são convocados. Estão sempre no banco de suplentes. Nós nunca os chamamos. Com este processo de renovação pastoral, até com esse curso Alfa, nós acabamos por conseguir perceber que há pessoas que estavam nos bancos da igreja que se me dissessem assim, olha padre, estás a ver aquela pessoa, aquela aqui nos teus bancos? Daqui a 2 anos, depois de fazerem isto assim, e a comunidade os agarrar, eles vão ser membros empenhados da comunidade a servir a comunidade para aquilo que vocês precisarem. Isto aconteceu. E está a acontecer. O que é que temos que fazer? O tal libertar. Ou seja, depois de darmos esta consciência e de prepararmos as pessoas para perceberem também o que lhes é pedido e as ferramentas com que devem exercer a sua missão, temos que lhes dizer, olha, agora isto é o que tens que jogar. Vai para o campo, eu não tenho que estar sempre a ditar-te nada. Eu não tenho que fazer microgestão. Tu és competente, tu recebeste o Espírito Santo, és batizado, fazes parte da igreja. Há margem para o erro? Claro que há, isto não é nenhuma empresa. Há sempre margem para aprendermos a fazer as coisas e para melhorarmos. A nossa missão é acompanhar. O senhor disse muito bem, todos somos batizados, temos aí a graça do Espírito Santo, que não está aí solto, que não é uma pombinha, né, como toda a gente pensa que é. É a partir dessa conscientização, dessa abertura de consciência, também precisam compreender que nós somos batizados e que o Espírito Santo age em nós. Eu poderia partilhar algum testemunho, né, dessa experiência do Espírito Santo, que é muito importante também perceber que quando a pessoa faz uma experiência, né, renasce, né, tem essa renovação divina de querer também que outros experimentem e façam a mesma experiência que ela. Sim, sem dúvida. Mais uma vez, e para nós é uma bênção, uma das fundações, o padre James Mallon, no seu livro, fala da igreja como uma casa que precisa ser renovada. E depois de ser renovada, como qualquer casa tem os seus alicerces e as suas fundações. E ele apresenta 10 fundações. E uma delas é uma insistência muito clara na força do Espírito Santo, na oração ao Espírito Santo. Nós começamos a descobrir isto agora.
rezamos ao Pai, rezamos ao Filho, rezamos a Maria. Algo que já faz parte da nossa vida Exatamente, cristã. desde sempre. Mas quase que parece que, mais uma vez usando a metáfora de futebol, temos ali um jogador super especial, incomparável, não se compara nem com Messi nem com Cristiano Ronaldo. Porque Jesus disse-o, eu vou mandar-vos alguém que vai fazer, até de fazer obras melhores que as minhas. Nós é que confiamos pouco nas palavras de Jesus e nas promessas que Ele nos deixou. Mas Deus prometeu, e portanto se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se envia o Espírito Santo, esta certeza de que não há melhor jogador, não há melhor treinador para termos ao nosso lado. Temos feito esta descoberta, temos inclusive na nossa comunidade com mais frequência rezado ao Espírito Santo, tentado na altura de Pentecostes fazer uma vigília de louvor ao Espírito Santo. As pessoas que fazem, voltando um bocadinho atrás, que fazem este curso alfa, fazem um fim de semana do Espírito Santo. Muitas delas dizem, nunca tinha ouvido falar, a não ser da história da pomba, ou das línguas de fogo, ou de outra coisa qualquer. Mas rezar ao Espírito Santo, aliás, basta perceber que nós, a maior parte dos nossos cristãos, sabe orações de cor ao Pai, sabe rezar a Jesus alguma coisa, sabe rezar a Nossa Senhora. Mas quando eu pergunto às vezes, até numa assembleia dominical, quem sabe alguma oração de cor ao Espírito Santo? Um ou outro ainda diz aquela que é conhecida, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, mas a grande maioria não sabe nenhuma oração ao Espírito Santo. Estamos aqui a negligenciar um grande dom, o maior dom, que Jesus disse, eu vou partir, mas fica aqui o Espírito Santo que vos há de guiar, conduzir, acompanhar. Nunca estareis sozinhos, nunca. O que eu tenho ouvido de muitas pessoas que fazem, seja o curso alfa, seja que depois começam a mudar a sua vida, é que começam a rezar com muito mais frequência ao Espírito Santo e, inclusive, começam já a pedir experiências de retiros espirituais que permitam parar, coisa que nós pensaríamos há 2 ou 3 anos, não querem, porque é tempo de silêncio, é tempo para estar aqui a ouvir um padre um fim de semana ou uma pessoa que esteja a fazer um retiro, é muito complicado. Nós costumamos ouvir pessoas dizer, padre, não dá para fazer isto 2 vezes por ano? Não dá para fazer isto mais... As pessoas têm fome, as pessoas têm muita fome. Voltamos àquilo como começamos. O céu não se fechou, de vez em quando pode parecer que passamos um bocadinho de deserto, uns 40 dias assim um bocadinho apertados, que o Senhor vai... Mas também de vez em quando não nos faz falta, não nos faz mal algum passar um bocadinho de fome, para sentirmos essa fome que o Senhor deixa dentro de nós. E ela lá volta outra vez. Aliás, esta sede que todos trazemos, creio que é a certeza de que existe uma fonte. E temos aqui a procurar. Gosto muito daquela imagem, agora já não se usa muito, mas antigamente nas aldeias, quando alguém queria fazer uma casa, precisava construir um poço. E havia um senhor que pegava numa varinha, chamado vedor, que andava com aquela varinha para tentar descobrir onde é que é o poço. Eu acho que esta aqui é a nossa missão também de igreja. A fonte está lá dentro. Trazemos todos esta fonte dentro. Nós precisamos é de sermos, eu como padre e todos os cristãos desta comunidade, esses senhores ou senhoras dessa varinha, que andam à procura da fonte para dizer, olha, já está lá, está dentro de ti. Só falta que, olha aqui, descobre, deixa que ela saia cá para fora. Faz-nos falta assim destes cristãos, usando a imagem do que estamos a ver agora, que não é muito simpática, mas que ajuda a explicar, até pela quantidade de vírus que se vai espalhando por aí fora, nós precisamos assim de gente infectada, certo? De gente que espalhe quase, aqui este vírus, a gente quase fica surpreendido como é que, com uma espécie de tossidela, eu não posso tossir porque o vírus espalha. Aqui quase ficamos com a sensação que quem nos dera ter cristãos que com uma tossidela, isto é, com uma palavra de amor, com um gesto de amor, espalhem também o Evangelho de Jesus Cristo e façam descobrir essa água que está cá dentro de nós. Padre, nós já estamos... Passa tão rápido o programa, né? Se eu conseguisse resumir uma particularidade que também tem na sua diocese, que é importante e é muito eficaz para a evangelização, que são os meios de comunicação. Sim. O senhor estava partilhando nos bastidores de alguns jovens lá que estão interessados, que estão a gravar, que estão a preparar, né, vídeos, que também têm esse empenho para comunicar a evangelização na vossa diocese. Também temos aí a graça de ter o nosso querido padre Paulo Terroso, representando as nossas dioceses portuguesas no Vaticano, no sínodo, né, que nosso Papa nos pediu, que estamos aí a viver, né, como o senhor vê essa graça da sua diocese estar caminhando, né, com os meios de comunicação. Também temos a imprensa, né? Pode nos dar a conhecer um pouquinho sobre isso? Eu creio que foi, mais uma vez, o Papa Francisco que disse que pior que ter uma crise é não saber aproveitá-la, certo? E eu acho que esta crise que estamos a viver, esta situação de pandemia, nos veio despertar para uma série de realidades que estão nas nossas mãos, que estão tão próximas de nós e que nós não sabíamos. Podem ser estes meios de comunicação. A Diocese, de facto, tem um jornal diário que comunica notícias da vida das pessoas, da política, do desporto, etc., mas também de evangelização.
porque permite também fazer chegar a muitas pessoas que o leem esses conteúdos. Agora, com a presença do Padre Paulo, e aqui também creio que é importante às vezes as dioceses apostarem em alguém que seja especialista de uma determinada área, porque, com o devido respeito, nem o Bispo sabe tudo, nem o Secretário da Pastoral sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mas às vezes em determinadas áreas apostarmos em alguém pode parecer um desinvestimento, podermos pensar que está ali um padre só com aquilo. O Padre Paulo ainda tem mais algum trabalho, claro, tem bastante trabalho naturalmente, mas pode parecer que está lá uma pessoa só com aquela coisa, para que é que serve? Mas é que há aqui uma paróquia não territorial, não física, que também precisa ser evangelizada. E eu acho que esta pandemia, porque nos obrigou a fechar e a tentar chegar às pessoas, ajudou-nos a descobrir que afinal há um mundo muito grande de pessoas que não frequentam os nossos espaços físicos da Igreja, mas que andam à procura nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, outra coisa qualquer, de coisas com que alimentam a sua fé. Vão buscando ao seu jeito, é verdade, hoje as pessoas são diferentes, daqui uns anos atrás, vão buscando ao seu jeito, mas se nós não dermos esses conteúdos, elas vão comer e beber outras coisas. E por isso eu acho que aquilo que a nossa Diocese fez, inclusive agora com uma aposta muito recente chamada DMTV, Diário do Minho TV, é mais um passo, porque nós temos feito a experiência na paróquia de às vezes trabalhar com as pessoas com um livro ou com um documento. Mas se pusermos um vídeo, o impacto é brutalmente diferente. Por isso é que nós estamos com estes jovens a tentar fazer vídeos com conteúdos de fé para trabalhar. E se eu pusesse o mesmo texto que eu preparei com a equipa, do guião para fazermos esse vídeo, simplesmente para ler, o impacto não tinha comparação. Hoje entra-nos tudo muito, muito pelos olhos. A nossa forma de aprender, de ver, entra-nos muito pelos olhos e pelos ouvidos. Este tipo de linguagem é muito mais global do que simplesmente ler um texto onde eu vou sublinhando. Faço sempre isso, certamente, cada um de nós também faz, mas é diferente. E hoje, esta aposta que a Diocese de Braga fez, mesmo agora no final, digamos, do pontificado do nosso arcebispo Dom Jorge, eu acho que é extremamente acertada, porque é o mundo de hoje. Aquilo que eu já chamo os nativos digitais, e portanto nós precisamos de nos preparar para responder a estes nativos digitais. E acho que foi uma grande graça a Diocese neste momento ter dado estes passos todos, mesmo com as redes sociais, até uma coisa muito simples que nos faz olhar para a realidade da Igreja por todo o mundo, porque habitualmente é só o nosso pequeno mundo, que é a revista de imprensa internacional, que vai aparecer nas redes sociais e no site da Diocese de Braga, que também nos alarga os horizontes. Eu próprio tenho beneficiado imenso com os textos que vou vendo. E já não digo só sobre o sínodo, sobre outras realidades que estão a acontecer, sobre a obra de Deus pelo mundo fora, que também nos motiva para continuarmos o trabalho. Portanto, creio que está aqui uma grande aposta para o futuro, porque os que nasceram já neste milénio pensam diferente de nós, estudam diferente de nós, têm uma estrutura mental diferente. E nós precisamos de fazer chegar o Evangelho a essas pessoas. Esta pandemia provavelmente veio despertar algumas coisas ótimas para a Igreja, porque nos faz perceber um mundo tremendamente novo, um mundo maravilhoso que temos diante de nós e que temos a obrigação de aproveitar. Não podemos deixar passar ao lado. Padre, muito obrigada. Infelizmente, o tempo vai se estendendo, né? Temos que encerrar o programa. Agradeço imensamente a sua presença. A igreja que está procurando adaptar também aos meios, às realidades do tempo, né? Um grande abraço para o senhor, para a sua diocese, né? Com gratidão imensa também, né? Ao nosso bispo, que agora é emérito, Dom Jorge, e acolhendo também Dom José Cordeiro, não é? Sim. E você vai ficar aí curiosa para quem é que o padre torce. Será que é para o Braga, para o Porto, para o Benfica, para o esporte? Olha só. Que ele gosta muito de futebol. Então, agradeço você. Como as coisas estão a correr muito bem, sou do Sporting. Tá aí, gente. E tem gente do Porto, tem gente do Braga, tem gente do Benfica, né? Exato, tem para todos. Então, eu agradeço a sua presença aqui, o senhor, né? E também toda a Diocese de Braga, com certeza, que está aqui conosco. E não deixe de acessar esse programa e outros programas Manhã Viva, Canção Nova Portugal, né? Você pode entrar lá. Esse programa, porque tem o Manhã Viva também no Brasil, mas o Canção Nova Portugal, você vai entrar no YouTube, vai colocar Manhã Viva Portugal e você vai ter lá acesso a todos os vídeos dos programas do programa Manhã Viva. Um abraço! Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.